Checkup Podcast, mais uma edição do programa que traz para você saúde, bem-estar. E que tal se a gente já chamar o nosso próximo convidado, Thomas Ivazak, psicólogo, e começar com uma provocação? Thomas, seja muito bem-vindo. Obrigado. Será que o brasileiro deixou de ser mais feliz com o passar do tempo? Estou falando isso porque recentemente saiu um relatório que é produzido pela ONU. São mais de 140 países avaliados no mundo inteiro. E o Brasil, que lá em 2015 já chegou a ocupar aí a 16ª posição num ranking de felicidade, hoje em dia a gente está ali amargando um 49º lugar. É claro que a gente não pode desconsiderar o fator de pandemia que aconteceu, né? Uhum. Mas o que tem acontecido que a gente está deixando de ser, talvez, esse povo feliz, tão né? alegre e feliz, hein, Thomas? Então, vamos lá. Primeiro, trazer uns dados aqui da OMS, né, que diz que a depressão é o 4º lugar hoje da doença que mais acomete o ser humano e que em 2030 ela vai ser o número 1. Caramba! Mas vamos trazer aqui para o local, para o Brasil, que você perguntou, né, se o brasileiro está deixando de ser mais feliz. Com certeza sim, os dados já mostram isso. Agora, o porquê que deriva nisso, né? O porquê que acarretou nisso? Então, acredito que o povo gosta de atribuir muito à pandemia, né? Falar, a pandemia... Eu acredito que a pandemia só acelerou um pouco mais, mas era algo que já iria acontecer com o tempo. Já estava ali... Já era. Tem um gráfico também sobre depressão infantil que ele mostra justamente o gráfico aumentando quando as crianças começaram a ter acesso ao celular. E aí vai derivando um monte de questões, né? Mas a do Brasil em específico hoje, essa questão da perda um pouco da felicidade, eu acho que é duas coisas. Uma, a perda da nossa raiz, das nossas identidades, que aí vai acarretando em a gente não ter uma identidade sólida e estar suscetível ao que o ambiente tenta impor sobre nós. E o ambiente hoje social está cada vez mais doentio. Se os dados estão mostrando que a depressão está aumentando, significa que está doentio. Exato. Então, a gente perde a nossa identidade atrelada a que a gente assume a identidade do social. Para poder se encaixar no padrão? Se encaixar, exatamente. E aí, essa questão da desconstrução da felicidade ou da família como uma base de identidade já vem desde lá de trás. A psicanálise já estuda isso. Ela fala assim, a queda do nome do pai. Que antigamente as famílias eram mais patriarcal. Então, o pai tinha aquela função mais de autoridade, de respeito, e com o tempo veio desconstruindo. Sim. Eu não tenho problema com essa desconstrução, contanto que o que vem em seguida seja tão saudável quanto. Não adianta ser só desconstruir e tirar, porque a gente precisa de alguns alicerces no fim das contas, né? Exatamente. E aí tem um estudo que é muito legal a gente entender, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, que eu não tinha nem planejado, mas vamos lá. Vamos embora. Que foi o movimento hippie. Quando a gente vai estudar o movimento hippie, o que acarretou essa passagem de geração, ela foi algo sistêmico, né? Familiar, geral, cultural que aconteceu. Não foi algo de uma região, mas foi uma coisa... É isso que eu ia te perguntar, não foi algo isolado? Não, então foi uma questão cultural que atingiu o país inteiro na época dos Estados Unidos. Chegou aqui de maneira mais branda, mas o foco foi os Estados Unidos, o movimento hippie. A gente começou a copiar a cultura de fora. E numa época que os Estados Unidos era meio que uma referência de mandar tendência para o mundo afora, tendências culturais, né? Não econômicas, enfim. Exatamente. As grandes bandas, os astros, tudo. Sim, Até hoje ainda é, né? Até hoje ainda é, mas vamos lá. E aí, o que foi o movimento hippie? A gente tem que olhar uma geração anterior, o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Eles começaram a pegar todos os homens e enviar para a guerra. Então, eles pegaram os homens, às vezes eu estava casado ou não, eu era jovem, e era quase que obrigatório ir. Quem era desertor poderia ir preso, ir para cadeia. Sim, tanto que as pessoas foram morar em comunidades para poder teve alguns que tentaram, literalmente fugir disso, né? E aí eles pegam esses homens, manda para o exército para se preparar para ir para a guerra, e alguns morrem, outros voltam. A questão é que eles foram obrigados a entrar num estilo de vida muito rígido de preparo para a guerra. Exato. Disciplina, rigidez, horário, tudo. Porque a guerra é um ambiente extremo, então a sua preparação para ela, no mínimo, ela é rígida, né? Exatamente. E aí eles mandaram, só que na hora de voltar para casa, eles não fizeram nenhum preparo. Então volta esse tanto de homem
com uma mentalidade formada de ambiente, de Brutal, exército. né? Quase. Sem tratar, fora os traumas na guerra, Exato. fora as coisas que eles sofreram. Sim. Então eles voltam para casa. Quando eles voltam já com essa mentalidade. E com uma carga. E com não uma carga. nada legal, vamos, né? Para amenizar. Vamos supor que eles não sofreram um trauma específico. Vamos amenizar. Vamos supor que foi só o regime militar severo. Ok. E aí eles voltam, eles querem implementar o que eles aprenderam em casa, com a esposa, os filhos. E que filho que gosta de um ambiente rígido dessa maneira? Ninguém, vamos ser sinceros. Ninguém. Ninguém. E aí os pais não souberam dosar, principalmente o pai. E aí acabou que essa geração que vem em seguida, que eles cresceram falando? Paz e amor. Eu quero ser justamente o O oposto. oposto total daquilo que eu vivenciei dentro de Exatamente. casa. Então, paz, eu não quero guerra, amor, eu não quero ódio. Exato. Só que todo filho, quando nasce numa família, ele consegue identificar todos os pontos errados daquela família, porque ele nasceu ali. Uhum. Só que ele não tem maturidade para saber qual que é o certo. O peso que é constituir uma família, que é criar um filho, ele só sabe ver os defeitos. Exato. E aí eles cometeram um erro que foi negligenciar e desvalorizar tudo que vinha desses pais. E aí eles foram pro lado oposto, que era exatamente o que você falou, o oposto, não quero nada que venha deles, e eles negligenciaram e rejeitaram tudo que veio deles. E foi para outra vala, que foi um dos movimentos mais promíscuos que teve, sem limite. Que acarretou no Woodstock, que acarretou em muito uso de droga, que acarretou em muita morte. A maioria dos grandes cantores e astros morreram de overdose. E aí, eu queria voltar um pouquinho, porque você falou algo interessante. A gente está dentro de um ambiente, você enxerga o que está errado. Exato. Só que você não tem maturidade Para enxergar o certo. para entender o certo e nem para falar assim, poxa, é o errado, porque foi o que a pessoa também deu conta. Também, exatamente. Né? E aí, a partir do momento que você se exclui daquele ambiente familiar, e aí, independente se ele está certo, se está errado, enfim, não vamos entrar nesse mérito, né? Que é muito complexo. Você está julgando as suas próprias raízes fora. Exatamente. E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Fantástico. Porque você tem uma formação muito vasta na parte sistêmica também da psicologia, correto, Thomas? Então, aí você pegou numa área que hoje cresceu demais. Porque... Vamos ser bem sinceros, é uma área muito difundida, mas que ao mesmo tempo a gente não alcança ela como deveria. Não alcança porque, como é novo, tudo que é novo ainda gera muita dúvida. Então, tem psiquiatras que fazem a sistêmica e eles falam, gente, é uma ciência nova, a gente está acompanhando para ver o resultado, a gente aplica ela e vai acompanhando, ver o que deu certo, o que não deu. Então não dá para a gente apostar todas as nossas fichas nisso. Então a gente está aprendendo e evoluindo junto. É excelente, mas tem erros, tem limitações. Como toda ciência. E aí eles não conseguiram dosar, e eu explico sempre para as pessoas, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Só isso. Você deu a mais, você mata, você deu a menos, você cura. Tem que ser a dosagem certa. E aí, eles não souberam essa dosagem, porque eles estavam certos. Mas na hora de executar algo, eles não sabiam a medida. Então, perdeu a mão. Na hora de educar filho, se você fala muito não, você cria uma criança negativa, que nunca acredita que vai dar certo. Exato. E se você não fala não, você cria uma criança sem limite, que também está errado. Que traz talvez mais prejuízo do que muito não. Então, a dosagem aí, que é o grande X da questão, que é o grande desafio, porque cada criança é diferente, cada filho é diferente, recebe diferente. Então, por isso que toda mãe fala, né? Nenhum filho vem com um livro, um manual, né? Se viesse, era muito mais fácil. Mas é porque nenhum filho é igual ao outro. Então, por isso não dá pra gente construir um padrão de educação formal, rígido. É muito mais um relacionamento amoroso que vocês vão se descobrindo juntos. E aí entra muito nessa questão, é o tema, né, na verdade, principal de hoje aqui no Checkup Podcast, porque nesse exato momento deve ter muito pai e mãe assistindo ao podcast pensando o seguinte, poxa, mas eu criei os meus filhos iguais, 2 estão super encaminhados na vida e o outro está nesse exato momento apático, sentindo um vazio, sem propósito, e a pessoa começa a se culpar. Será que eu não dei atenção? E aí, por que dentro desse mesmo ambiente, né, pode ser gerado esses diferentes formas de lidar e encarar com a vida? Eu não sei nem se o termo correto seria esse. Thomas, eu quero que você me corrija, por favor. Tá.
Não, é isso mesmo. Por isso que eu falo do desafio, né? Cada filho é diferente, cada época é diferente do casamento também. Às vezes, no começo, eles estão se descobrindo, aí tem o primeiro filho, eles ainda estão ajustando ali o casamento. No segundo, já errei demais com esse aqui, não vou errar com esse aqui. Quantas vezes a gente ouve os pais falando, não, eu errei com o primeiro, com o segundo, esse aqui eu já melhorei e tal. Então, os pais também passam por esse processo de amadurecimento e nisso os filhos são os cobaias. Esse processo. Por isso a importância da gente evoluir, amadurecer, porque quanto mais maduros, menos a gente erra. Claro que sempre a gente vai errar. Eu já falo para os pais, eu te garanto que você vai errar. Uhum. O problema não é o errar, mas é o como errar e onde errar. Tem erros que são aceitáveis, fazem parte, mas tem erros que vão gerar um problema muito maior lá na frente. Então eu sempre falo para os pais que, da mesma maneira que a gente leva os filhos para tomar uma injeção, que é para que o corpo crie anticorpos, se porventura ele vier pegar aquela doença e ele não morrer, isso é uma prevenção. Exato. Ela pode nunca pegar aquela doença, mas já é uma prevenção. O mesmo acontece no emocional. Os pais têm a habilidade de imunizar o emocional dos filhos contra depressão, contra suicídio, contra as coisas que podem destruir lá na frente. Caramba! Entendeu? Isso é muito forte. É. Então, mas como a dificuldade das doenças mentais é completamente o oposto das doenças físicas. Eu tenho uma paciente que ela é médica, eu estava conversando com ela acho que essa semana. A medicina, em certo ponto, ela é muito mais exata e prática. Quebrou, doença, remédio, tarará, é exata praticamente, né? Você estuda, você aplica aquilo que você estudou. O emocional, não. O emocional não sai no sangue, você faz exame de sangue, não aparece depressão, bipolaridade, esquizofrenia, não aparece nada. Você coloca 3 pessoas aqui, você vai falar assim, tá todo mundo ótimo, se ninguém falar nada, né? Morre, você faz autópsia, não aparece o motivo da morte. Então é muito mais difícil o diagnóstico e o tratamento por conta disso. Não é tão fácil você averiguar o que tem, como que é, e as doenças elas se misturam, né? Crise de ansiedade, depressão, toque, TOD, e aí gera um monte de coisa. E aí o desafio do terapeuta em fazer esse trabalho, de olhar para o emocional e ter muitas ferramentas. Porque não é uma ferramenta que vai funcionar para todo mundo. Esse é o problema. Eu querer pegar uma ferramenta que eu estudei e aplicar, não é assim que funciona. Cada realidade é diferente, cada contexto é diferente. E falando a respeito desse contexto, vamos voltar um pouquinho quando a gente falou a respeito de crianças celulares. Vamos deixar os pequenos um pouquinho para um outro momento, né, numa segunda participação sua. Mas você sente que a tecnologia tem imensas vantagens. A gente está aqui hoje conversando e transmitindo para quem está assistindo no celular, enfim. Só que essa tecnologia ela tem esvaziado o ser humano também, provocando a gente sai de um excesso de informação que chega toda hora, e quando você cessa isso daqui, desliga, parece que você cai num vazio, ou esse vazio já está ali, você só está preenchendo com uma tecnologia. Tem como você falar um pouquinho disso pra gente? Tem, aí eu vou elucidar algumas coisas que vai fazer sentido para vocês. Nosso corpo ele é bombardeado diariamente por vírus, bactérias, células cancerígenas. O que vai determinar se nós adoecemos ou não é o nosso sistema imunológico. Correto. Se não tiver um sistema imunológico bom, você pega a gripe, você nem deita, dá uns 2 espirros e continua trabalhando. Acabou. Agora, se tiver baixo, você fica uma semana de cama. Um ventinho ali da esquina te derruba. Você fica uma semana de cama. Então, não é a qualidade do agressor, mas é a qualidade do sistema de defesa do nosso corpo. Então, não é a internet, não é o videogame, não é nada, mas é a formação do emocional daquela criança. Então, eu gosto muito de tirar isso, porque fica muito fácil achar, é a internet, então vamos tirar o celular. Peraí, ele vai substituir por outra coisa. Pode ser droga, pode ser amizades indesejadas. Porque antigamente tinha também um monte de coisa errada. Verdade, não tinha internet. E nem por isso significa que alguém que às vezes mora isolado, numa fazenda, num sítio sem acesso a essa tecnologia, não significa que ele não vai apresentar esse quadro de depressão, digamos. Só que, com certeza, a gente não pode negar que isso aqui é extremamente atrativo. Ele foi feito. Tem pessoas gastando bilhões para pegar a sua atenção. Verdade. Então, a atração disso aqui, para você ter uma inteligência emocional hábil para controlar isso aqui e não isso aqui te controlar, precisa ser desenvolvida. E a tecnologia evolui muito rápido, mais rápido do que esse processo nosso de inteligência emocional e lidar com isso, ensinar os nossos filhos a lidar com isso. Então, por isso que o estrago está sendo tão grande.
E numa proporção que a gente não vai... A gente não ganha essa guerra. Não ganha. A tendência é piorar mesmo. Mas o que eu quero que os pais entendam, e é importante eles entenderem, é que às vezes eles ficam condenando a internet. Aí tira o celular do menino e o ambiente em casa é um ambiente desagradável, de conflito. Aí você acha que ele vai querer ficar onde? Então isso aqui virou um subterfúgio, um refúgio para ele sair dessa realidade ruim e hostil. Não, você tem que sair do celular. Aí tá lá, para fazer o quê? Ficar nesse ambiente? Porque aí sai do celular, aí o pai tá discutindo com a mãe, um irmão tá enchendo a paciência um do outro, enfim. Não tem nada funcional também ali dentro, né? Exatamente. Então não funciona. Eu preciso tirar para colocar algo. Um ambiente saudável, vamos viajar, experiências prazerosas. Só que os pais não, eles querem ver também só o problema e achar que tirar aquilo ali vai resolver. Não é passe de mágica, né, Thomas? Não, e eu tô assim, bastante chateado com a nossa sociedade, porque eu tenho visto muito no consultório essa questão dos pais terem conflitos e desafios no casamento, que é normal. Só que isso acaba acarretando em uma disfunção no filho. E aí, o que eles fazem? Em vez de eles se tratarem para melhorar o ambiente, o que eles querem fazer? Tratar o filho. O filho é o reflexo, né? Exatamente. Aí eles mandam um filho num psiquiatra, o psiquiatra começa a medicar o menino e ele começa a desenvolver outros tipos de transtornos. Eu não sei se está muito cedo ainda para a gente abordar esse assunto. Na maioria das vezes, eu vou falar como leiga. Quando a gente pensa que alguém está em sofrimento de depressão, medicação. Isso. Só que até chegar neste ponto, ou não, no primeiro sinal é que realmente... Eu queria que você falasse se tem como, na sua prática clínica, falar assim, não, peraí, se a gente chega antes, se a gente presta atenção em determinados sinais com antecedência, a gente pode tentar evitar não chegar na medicação, porque... Assim como a terapia, a psiquiatria, a medicação também acaba sendo um tabu, né, Thomas, na nossa sociedade. Vamos lá, existem 3 causas que levam hoje, né, dentro das pesquisas, à depressão. Então, são elas a genética, certo, a bioquímica cerebral e os eventos vitais de vida, eventos estressantes, episódios depressivos. Então, isso leva à depressão. Então, a gente precisa entender qual é o motivo primeiro para depois entrar com uma solução. O problema é que às vezes a gente joga tudo num saco só. Num saco só e não diferencia o que é. Então, tem que ter uma anamnese, tem que ter um acompanhamento, tem que entender o porquê. E o medicamento, de fato, a não ser que seja fisiológico, ele deveria ser o último recurso. Só que o que está acontecendo? Nós estamos vivendo uma sociedade imediatista, impaciente, que quer tudo para ontem. Exato. Então, a primeira coisa que eles estão indo é pro medicamento. E pior, hoje o que tem de gente que não está doente, que está se medicando para estudar, para dormir, para cessar o apetite, aumentar o apetite, enfim. Para produtividade. Então, está sendo muito. E eu queria que você falasse a respeito disso, porque eu acredito que quando você dá um estímulo externo para o seu corpo, ele vai responder, você eleva ali, seja lá, né, a sua intenção, a produtividade, o ânimo, mas depois, naturalmente, ele vai dar uma queda brusca. Se você vai fazendo isso de tempos em tempos, você acaba tirando as suas próprias funções naturais, digamos assim, do seu corpo, para lidar com essas... Ninguém é feliz o tempo inteiro. Eu até queria que você falasse disso também um pouco para frente. A gente está se prejudicando, digamos assim, tá aqui o seu corpinho, seu organismo, seu cérebro, suas funções todas ok, e a gente pega um elemento externo e vai desestabilizando. Então, nós estamos cada vez mais intolerantes à dor. Esse é o problema. Então, nós não aguentamos passar pelo processo natural da vida de sofrimento e dor, que é natural. Tem até aquele desenho Inside Out, Divertidamente. Sim. Que ele é fantástico, ele fala sobre isso. Não sei se você lembra que ela teve um momento triste, nunca deixava a tristeza pegar na bola lá, porque se a bola da memória ficava triste, a alegria e a tristeza, não sei se você lembra. Não. E aí, numa fase ali, ela permitiu, aconteceu que a tristeza pegou e ela também. E aí formou uma maturidade, uma bola de maturidade. E aí ela viu que a tristeza fazia parte do nosso processo e não precisava ser evitada a qualquer custo. Entendeu? Então, nós estamos evitando a qualquer custo
E aí, por conta disso, tudo aquilo que a gente injeta no nosso corpo, a tendência do nosso corpo, opa, tá vindo de maneira artificial, então eu não preciso produzir ele. Então, a insulina, qualquer coisa que você vai injetando, o nosso corpo vai deixando de produzir. Então, quando fizeram a primeira pesquisa no cérebro, nos neurônios, sobre o efeito que tem as sinapses, os neurônios e a dopamina, serotonina, noradrenalina, todas essas inas aí no nosso cérebro, então eles começaram a achar que uma medicação que mexesse nelas iria afetar o nosso humor. Então, nós iríamos medicar o humor, sentimento. E isso é um problema muito sério. Porque ele não é tátil, né? Então, como que você já... Então, eles notaram que tinha uma mudança de comportamento e humor, sim, mas que a longo prazo não estavam trazendo tantos ganhos quanto eles estavam pensando. Porque, mais uma vez, não existe nada mágico. Então, não existe nada mágico, mas dessa vez eles acharam pela primeira vez algo no cérebro que afetava o humor, porque até então não tinha. Não tinha. Então, hoje, por isso que a neurociência, né, a psicologia também está indo por essa área, porque estão começando a ver coisas mais concretas que até então não tinha. Só que a longo prazo também o resultado e a resolutividade não está se mostrando tão efetiva. Eu quero que você me fale efetivamente, porque a gente transitou por diversas áreas do conhecimento dentro da psicologia e eu queria que você comentasse a respeito da sua experiência e da sua formação. Por favor, Thomas, para ter aí propriedade e experiência e transitar com essa facilidade também por esses conhecimentos. Então, vamos lá. Eu comecei a viajar muito cedo, né? Com 18 anos eu já fui para os Estados Unidos, depois rodei, fiquei 4 anos na Europa. E a primeira vez que eu fiz uma aula de inteligência emocional, fiquei impactado, né? Até então, assim, eu não tinha tanta vontade de entrar numa faculdade, não tinha achado uma matéria que me pegasse. Porque, assim, às vezes a gente estuda tanta coisa na escola que a gente não usa, né? Verdade. Eu nunca usei Bhaskara, Teorema de Pitágoras, e me fizeram decorar para tirar 10 na prova, entendeu? Eu acho que a gente tem que estudar. Mas dadas as devidas proporções, não com uma rigidez como se eu fosse um engenheiro. Então a gente devia selecionar o que cada um é bom e focar. Tem mais habilidade. Ninguém é bom em tudo. Ponto. Ninguém é bom. E tá ótimo, ainda bem. Ainda bem, E aí, quando eu fiz a primeira aula de inteligência emocional do livro do Daniel Goleman, né? Não sei se já leu, Inteligência Emocional. Eu fiquei impactado. Eu falei, não, é isso que eu quero fazer. E aí comecei a mergulhar nesse universo. E acabei entrando no curso de psicologia na FCU, né, que é a Florida Christian University, que fica na Flórida, em Orlando, onde o Augusto Cury fez o mestrado dele de inteligência multifocal. E aí, regressando ao Brasil, eu comecei a pesquisar algumas terapias que estavam emergentes e estavam com resolutividade boa, e eu acabei entrando no IBRAC, Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica, que aí também agregou muito ao que eu já tinha de bagagem, de clínica, e aí eu consegui desenvolver algo que até então, antes eu não tinha conhecido, né? Aí comecei a colher os resultados da minha prática diária, né? E na prática diária, geralmente quando um paciente chega com o quadro de depressão, é a família que pediu para ir? É a pessoa que vai sozinho? Porque eu queria focar numa dor que às vezes a pessoa pode estar nos acompanhando nesse momento e ela está em dúvida se ela está apática, se ela está desiludida com a vida, se ela perdeu o propósito ou se realmente as coisas estão caminhando para um quadro que precisa de uma ajuda mais efetiva. Thomas. Tá. Para ficar mais claro para as pessoas, quando ela precisa de ajuda ou de acompanhamento, isso aqui dá para você fazer no seu dia a dia. Toda vez que acontecer alguma situação, ou com alguém, ou você esquecer algo, e a resposta emocional for muito além do fato em si, você está precisando de ajuda. Então, se alguém te fechou no trânsito, era para você ficar irritado, mas você ficou irritado o dia inteiro. Só fala daquilo, disparou o coração. Alguém fechou a cara para você, você já ficou nervoso, quer brigar e quer não sei o quê. Então, é ruim a pessoa fechar a cara, é ruim a pessoa às vezes dar uma má resposta, é péssimo. Mas eu consigo lidar com isso de uma maneira mais tranquila e deixar que a pessoa me afete menos. E não ficar o dia inteiro. Então, normalmente isso é uma transferência, é um acúmulo que aí ali naquele ponto você acaba transferindo para aquela situação. E a maioria dos nossos conflitos, eles não são de hoje, eles são uma construção lá de trás. E eu explico para as pessoas, o problema não é a gota que transbordou, né? Meu copo transbordou, foi a gota... A gotinha. A gota d'água que fez o meu copo transbordar. E não foi, o problema é o copo cheio. Se o copo tivesse pela metade, pode cair quantas gotas quiser.
Então, as pessoas estão andando assim. Então, teve até uma pesquisa recente falando que antigamente o estresse era considerado como um problema e hoje não. A vida das pessoas estão tão estressantes que já é normal o estresse. E eles desenvolveram outra palavra chamada de-stress. Que aí esse sim é um nível patológico, que vai acima do estresse. Caramba! Então, resumindo, se é que é possível, né? Dentro da realidade do Check-up Podcast, a gente vai buscar esse resumo. Alguém não me cumprimentou, não me fez um convite, alguém me deu uma resposta atravessada, eu tô emotivo, levanto de manhã, não vejo muita... Porque parece que a sociedade em si já começou a fazer muito as coisas no automático também. Muito. Né, muito. Thomas? O que é o mais fácil é tirar as pessoas do automático. Pois é. É possível você identificar, porque às vezes pode ser que a pessoa esteja no automático porque ela tá realmente num lugar da vida, do casamento, do trabalho, que não condiz mais com ela, porque a gente muda, né, com o passar do tempo. Mas pode ser que esse automático dela seja um anestesiar também, né? E nessa anestesia do dia a dia, a pessoa vai ali murchando, digamos assim, não vou fazer, não vou lá mais, não quero isso, não quero aquilo, até que chega um momento mais preocupante que a pessoa, se bobear, nem levanta da cama, né, naquele dia. É isso mesmo, é uma construção. Então, é bom estar atento aos sinais. Eu sempre falo para as pessoas, quando você está dirigindo um carro e acende a luzinha vermelha, ali é um sinal de que algo não está saudável. Então, você tem que ir no mecânico, fazer o check-up, ver o que é. Se você quebrar a luzinha ou ignorar, o motor vai pifar do mesmo jeito, não vai adiantar. Então, o que as pessoas fazem? Elas negligenciam, os pequenos sinais. Então, em vez de você ir lá e tratar, resolver, não. E aí, o seu emocional, não é que ele não te perdoa, é que ele grita pedindo ajuda e socorro. Então, se a gente não sofresse, a gente nunca buscaria ajuda e nem melhora. Pra nada. Pra nada. A gente morreria daquele jeito. Então, a dor, às vezes, as crises, elas não são um problema. Eles são um alerta. É o seu próprio corpo falando assim, oi, eu quero continuar, me ajuda. É isso mesmo. É isso mesmo. E aí, as pessoas estão negligenciando em prol, às vezes, de algum sonho, entre aspas, que elas colocaram na cabeça. Então, eu conheço pessoas que, às vezes, colocaram na cabeça, eu quero ser rico, quero ser empresário, e eles não se dão o direito nem de adoecer. Só que quando alcança e pode descansar e usufruir, adoece tudo. De tudo já vez só. Não usufrui quase nada. Entendeu? Então, a nossa sociedade está empurrando a gente cada vez mais para esse lugar aí de negligenciar o emocional, porque o emocional não é tão tangível assim. Exato. Né? Ele é mais sutil, então você tem que estar com um nível de maturidade muito elevado para você ver a gravidade. Caso contrário, vai. Então, eu atendo gente que já passou em check-up com vários especialistas. Coração, rim, e não acha nada. Diabetes, enfim. Aí, qual que é a resposta dos médicos? Não é nada, é emocional. Aí o paciente fala, e o que eu faço com isso? Eu faço dieta? Eu como alguma coisa? Pois é, porque às vezes a gente trata culturalmente, talvez, o atribuir ao emocional, ou é frescura, ou é bobagem, ou é algo que a gente não... nada, bobagem emocional, assim mesmo. Infelizmente. E vai levando, e a coisa piora, né? Infelizmente, é isso mesmo. E a gente se torna presa fácil, né? Quando a gente tá mal emocionalmente, a gente se envolve com pessoas, às vezes, que não vão nos agregar, a gente compra coisa que não precisa, a gente se mete em rascada, e vai uma coisa puxando a outra, porque a gente já não está bem. E aí, às vezes, eu fico meio chateado com alguns negócios de marketing digital, que eles falam, você tem que pegar na dor da pessoa. Eles sabem que as pessoas já estão doloridas e ainda pega na dor para vender algo. Não vai tratar a dor, não fica aí com ela. Isso. Então, é muito triste, por isso que os dados estão mostrando o adoecimento, né? Por causa da falta de responsabilidade, a falta, às vezes, de quem procurar, às vezes roda mesmo, e a primeira saída é o remédio, e às vezes o remédio, ele remedia, e não significa que ele vai tratar. O remédio, ele se faz necessário, dependendo da dor, que a pessoa não consegue suportar, ele ameniza a dor, para você, então, entrar com um tratamento. O remédio não é o tratamento dentro de uma doença mental. Ele pode ser o início ou uma ponte, né, Thomas? Porque você precisa entender o que o seu cérebro está ali tentando te contar. Isso. Né? Porque ele não é uma segunda voz, igual um espírito, digamos assim, brincadeira. Para chegar e te falar assim, olha, tal coisa assim, assim. Você falou muito a respeito da palavra maturidade. A gente tem se tornado uma sociedade imatura nessa busca constante da felicidade também, porque se você busca algo que ela não vai estar 100% do seu lado,
para você se frustrar e cair realmente nessa apatia, vira... É uma questão cultural. Ah. O que acontece? Antigamente, você pegava lá o filho do cara que era funcionário na fazenda. Uhum. Ele tinha um relacionamento tão bom com o pai que quando ele crescesse, ele queria ser igual ao pai. O mecânico Exato. queria ser mecânico, caminhoneiro. Eu conheço até hoje filho de caminhoneiro que não quer ser empresário rico, não, quer ser um caminhoneiro. Ele gosta daquela vida. Então, ali a felicidade está no vínculo e no relacionamento. E não no que ele pode adquirir. E aí, hoje, com a televisão, com a internet, com esse tanto de gente vendendo um estilo de vida milagroso, que você vai vender, vai ficar milionário, poder viajar, liberdade financeira, liberdade geográfica, e liberdade disso, daquilo. Então, eles te vendem um sonho, porque você não tem raiz, você não tem identidade, você não sabe o que você quer de fato. Então, eu pego muita gente que lutou pelo sonho, alcançou, e o sonho não trouxe aquilo que ele imaginou que iria trazer. E aí vem o adoecimento. Porque as coisas que ele precisaria estar lutando para construir, que é emocional saudável, relacionamento saudável. Esses dias eu vi uma pesquisa que falaram que os idosos felizes, o que eles tinham em comum eram relacionamentos saudáveis. 4 ou 5 amigos que eram muito bem saudáveis. É isso, eu achei interessantíssimo você falar disso, porque às vezes a gente fala relacionamento, a pessoa associa apenas ao casamento. Também, o relacionamento amoroso, né? Independente de qual seja. Sim. Mas é um relacionamento do ciclo de convivência de pessoas que estão ao seu redor e se você até tem realmente essas pessoas, né, Thomas? E hoje está cada vez mais desafiador você conseguir construir esse ambiente, porque está todo mundo focado no seu sonho. Então não tem mais tempo para amizade, não, tem que ganhar dinheiro, tem que fazer aquilo. E mal ele sabe o mal que está causando no emocional dele. Porque as pessoas, quando elas vão ficando mal, por ela não ter construído esse relacional saudável, a tendência delas é se isolar. E já é comprovado que a gente devia fazer o oposto, a gente devia estar com mais pessoas para poder melhorar. Você entendeu? Eu tinha lido algo há um tempo atrás, justamente falando a respeito disso. A gente acaba sendo um reflexo direto das pessoas com as quais a gente convive. A gente está num ambiente, a vida inteira a sociedade sempre foi muito competitiva, mas parece que perdeu-se um pouco a mão. É ótimo você estar com alguém que te incentiva a ir para frente, mas se eu baseio o meu relacionamento em tal pessoa está com X reais a mais que eu, tal pessoa está com X bens a mais do que eu, vai virando essa competição vazia e não assim, nossa, eu vou encontrar com o Thomas, porque quando eu converso com ele, ele me traz isso, me contou essa história. A gente vai ficando meio sem ter relacionamento, sem ter em quem amparar, não no sentido de muleta, mas no sentido de encontrar um afeto mesmo, um aconchego. Infelizmente, é terrível, mas se você for no banco, a gerente que está atendendo aqui, ela sabe quanto cada um tem na conta. Exato. Aí todo mundo ela trata assim, vai, próximo. Aí quando ela sabe que alguém tem muito, ela, opa, pois não, doutor, prazer. Você tá bom. Você vê aí já a mudança de comportamento, no que a sociedade está valorizando. E eu estou falando para os pais, um dos problemas é o seguinte, antigamente, e ainda tem culturas saudáveis que preparam os filhos pro casamento. Então, prepara a mulher para o casamento e prepara o filho para o casamento, para o trabalho e tudo mais. Mas ele sempre tem um foco que o casamento é uma importância, é uma prioridade. Hoje, não. A nossa sociedade, por vir se desfacelando as famílias, perdeu-se a prioridade de família e aí colocou a prioridade no trabalho, na carreira. Então, o pai já tem filho hoje, não é para que ele cresça e constitua uma família, é para que ele seja bem sucedido. E aí o pai tá assim, vou trabalhar muito, pagar uma boa escola pro meu filho, para que ele tenha a oportunidade de entrar numa faculdade boa e tenha sucesso. O sucesso na cabeça do pai é sucesso financeiro. Então, o que nós estamos tendo hoje na sociedade? São jovens, independentes financeiramente, bem estruturados financeiramente, mas incapazes de constituir família, de serem pais saudáveis, de serem mães, de manter relacionamento. Tá conseguindo entender? Inteligência emocional baixa. Na verdade, eu fui até um pouquinho para frente, porque para você conseguir manter um relacionamento, seja ele de que natureza for, você tem que estar bem com você. E bem com você não é um relógio novo que te traz. É ótimo você comprar uma coisa bacana, que combina contigo, mas você não pode basear a sua satisfação em coisas físicas somente, né, Thomas? Porque você deixa de enxergar o outro também, né? Então, acredito que a parte do aumento da depressão, do adoecimento emocional, vem por conta disso. São vários fatores que contribuem para o mesmo fim.
Então, eu até falei esses dias que a gente tem que refletir se as pesquisas estão melhorando, se os remédios estão melhorando, se está abrindo uma farmácia em cada esquina, não era para a depressão estar diminuindo? E não está. Está aumentando. 2030 vai ser o número 1. Vai ser o número 1. Onde que a conta fecha aqui? O que a gente não está entendendo? O que estão vendendo para a gente e não estão entregando? O que eu estou aceitando colocar aqui no lugar para tampar esse pequeno vazio lá do início que eu não consegui identificar e estou querendo colocar algo para falar assim, não, isso daqui vai resolver. E volta naquela competitividade, porque se a gente for medir forças, né, se é para algo somente material trazer o que é positivo, vai chegar uma hora que eu não vou dar conta, porque eu vou encontrar com um shake no meio do meu caminho. Não Sempre vou vai ter alguém a conseguir mais. bater ele. Sempre, entendeu? Mas se eu consigo gostar da minha companhia e identificar nas outras pessoas o que de cada uma delas me faz bem e me acrescenta, a minha caminhada vai ficar com certeza bem mais fácil. Com certeza. Mas é difícil a gente amadurecer e ter esse olhar. Deveria ser desenvolvido lá na infância. Então, a forma como os pais programam e o ambiente programa o cérebro da criança para desenvolver, ele vai desenvolvendo na fase adulta. Cada vez mais que a gente vai envelhecendo, fica difícil essa reprogramação. Então, ele é programado aqui atrás. E aí é o que eu estou falando. Esse desfacelamento da família, eu atendo pessoas jovens, né, que falam assim, não quero ter casamento, não quero casar não. Para ter um casamento igual dos meus pais, não quero não. Não quero trabalhar não. Para ficar trabalhando e sofrendo igual meu pai, também não quero não. A pessoa perde o referencial. Total. Você perde todo e qualquer propósito da vida. Exatamente. Aí, assim, pode acontecer dele encontrar em outro lugar, montar fora, mas tá muito difícil. Porque, justamente por conta da internet... Só voltando aqui um pouquinho, não significa que todo mundo tem que viver no mesmo estilo de vida. Não, mas a gente está falando ali de bases para construir um adulto saudável. Isso, exatamente. E aí, o nosso cérebro não adianta. A gente precisa respeitar como o nosso emocional funciona. Embora cada um é diferente. Exato. Eu trabalho muito com teste de temperamento. Hoje tem variantes, é o DISC, alguns fazem Enneagrama, né? Mas hoje o que eu mais... Tem o MBTI também. Mas o que eu mais gosto é o teste de temperamento. Que aí, ele vai trazer as limitações e as necessidades de cada pessoa. Então, cada pessoa nasce com um temperamento e algumas necessidades. Igual minha barriga tá com fome, eu vou sentir dor e vou querer comer. Então, são necessidades que eu preciso respeitar, senão eu vou adoecer, vou ficar irritado. Minha esposa, se ela não dorme, ela mata entendeu? Ela não consegue ficar sem dormir. E eu já com fome, eu fico extremamente irritado. Então, é o nosso modus operandi, é como nós funcionamos. Minha esposa com fome, ela não fica irritada. Então, ela pode ficar com fome, que ela vai tratar os outros bem. Vai continuar da mesma forma. Eu não, com fome eu fecho a cara. Vira um leão. Não conversa muito comigo não, entendeu? E ela com sono. Então, esse é o autoconhecimento. Cada um funciona de uma maneira. E o temperamento é como se fossem as cores. Existem só 3 cores primárias. E a mistura delas é todas as outras que a gente vê. Temperamentos são 5. E a mistura deles mostra cada ser humano. Então, a gente tem o primário, tem o secundário, aqueles que são mais predominantes do nosso comportamento. Então, por exemplo, se eu vou pegar 2 que são meio distintos no comportamento, o melancólico e o sanguíneo. O melancólico, ele não precisa tanto de pessoas para se sentir bem. Ele não precisa de contato físico, de conversar com as pessoas. Ele gosta, mas ele não necessita. Exato. O sanguíneo, ele necessita. Ele recupera a energia dele conversando com as pessoas. Se relacionando com pessoas. Então, na pandemia, o melancólico, tô feliz. Tranquilo. 1 mês no computador aqui, vê uma pessoa aqui de vez em quando, outra conversa online. Ele é aquele programador que faz assim, mais uma reunião que poderia ter sido resolvida com um e-mail. É esse. Já o sanguíneo, não. Ele quer estar com as pessoas. Não é por causa da reunião o que vai resolver, não, mas a troca de energia. Sim. A troca de energia, a troca de comunicação, a troca de experiências. Isso, para ele, é vital, né? Vital. Então, se eu não respeito, então, por exemplo, um melancólico que é casado com um sanguíneo. O melancólico pode ficar 1 mês sem ver gente, ele tá bem. O sanguíneo, se passar 1 semana sem ver gente, ele endoidece. É o meme da Nazaré, né? Eu preciso bater perna e ver gente. Só pra gente descontrair um pouco. É uma necessidade dela. Ela precisa entender e respeitar. Aí ela precisa desenvolver amizades saudáveis que ela consiga suprir essa necessidade. E o cônjuge, quando conhece, ele respeita. Não, ela precisa disso, eu não preciso. O problema é quando eu quero colocar o meu temperamento, minha forma de ver no outro. Não, mas eu não preciso, por que você precisa? Não, você é você, eu sou eu. E numa dessas a gente vai tolhindo, né? Cortando ali as asinhas da pessoa
E de Pode repente ela... adoecendo. Exato. Pode levar a depressão. Sim. Não é do dia pra noite, Não. é um processo, né, É Thomas? isso mesmo. Se você respeita os seus limites, você vai viver uma vida saudável. Se você não respeita, vai adoecendo. É um autoconhecimento que você vai desenvolvendo ao longo da vida, que você vai aprendendo a lidar com você. O problema é que as pessoas não estão desenvolvendo porque elas estão muito focadas em algo. Algo prendeu elas que ela preciso conseguir isso. Eu preciso aquilo. É um algo externo, ao invés de olhar pra si mesmo primeiro. Por isso que Jung fala, quem olha pra fora sonha, quem olha pra dentro desperta. Naquela época. Vamos, por isso que eu parei aqui, dei essa respirada. Para quem quer despertar, ou para quem sentiu que, poxa, peraí, minha energia está muito voltada para fora e isso não está me trazendo nada, muito antes do contrário, pode estar trazendo adoecimento, a terapia ainda é um tabu na nossa sociedade? Ela é porque ela deriva do que você entende por terapia. Quando você fala terapia, vem milhões de coisas em milhões de cabeças. Então, tudo que nós fazemos, ou como nós enxergamos as coisas, está pautado nas nossas experiências prévias, anteriores. Então, dependendo de... Ou você foi numa experiência, ou você viu um psicólogo dando palestra, ou seu amigo contou da experiência que ele foi lá. Você já absorveu aquilo ali como verdade como absoluta. E não é assim, não deveria ser assim. E cada experiência é diferente, cada terapeuta é diferente, cada médico, às vezes você quebra o braço, vai no ortopedista, você não gosta do lado dele, vai em outro para poder fazer uma segunda opinião. A gente fala segunda opinião. Só que, como eu falei, o emocional ele é muito mais desafiador por não ser uma matemática tão exata assim. Então, demanda experiência, demanda prática, demanda uma série de coisas. E para quem às vezes já até foi e falou assim, mas eu vou chegar lá e vou contar minha vida toda de novo. Vai, né, Thomas? Porque seu corpo tá ali gritando que precisa resolver algo. Faça o que for preciso para você desenvolver uma vida saudável. Gente, é isso. Se adoece, você vai ter que parar na cama, você vai ter que ficar um mês na cama, no hospital. Você não tem escolha. Entendeu? Se adoeceu, a saúde é o número 1. Você vai fazer o que sem saúde? Me fala, o que você vai fazer? E essa falta dessa saúde, desse seu bem-estar consigo mesmo, te coloca numa situação fragilizada, de que depois pode ser que a sua decisão dependa do outro, né? Se chegar num ponto muito extremo. Muito grave. Né? De perder essa sua autonomia de, conversei com o Thomas, beleza, não, talvez o segundo profissional... Já vem alguém e fala assim, é esse caminho que você vai seguir. Exatamente. Né? E isso já é uma tristeza, digamos assim. Isso já não é muito legal. Do que você fala? De você deixar chegar num ponto que você vai estar tão fragilizado que você perde até a sua autonomia de escolher qual o caminho que você segue para cuidar de si próprio. Entendi. Isso é muito ruim. Você fica à mercê de terceiros, Isso. Né? Não do profissional, né? Mas de quem está ali do seu ciclo, que, claro, sempre quer o melhor para você, mas que ninguém é melhor do que nós mesmos. Ou a gente deveria se conhecer ao ponto de falar assim, não, isso daqui vai funcionar melhor para mim. Não, eu já vi casos de pessoas, às vezes, desenvolvem Alzheimer e alguém da família vai cuidar, esse alguém da família também adoece, porque não é preparado para lidar com aquilo. Eu acho que tem até o nome de uma síndrome, né? Enfim, não vou lembrar agora, mas justamente disso, de às vezes a pessoa... Adoecer, codependente. Isso. Acontece muito. Bom. Então, por isso tem que ser preparado, ser desenvolvido. E o quanto antes você conseguir lidar com a situação e amadurecer, melhor para você. O problema é que às vezes eu fico triste que eu pego pessoas que às vezes rodou o médico, o terapeuta e também não achou. Aí, em todos os lugares, esferas, às vezes até a igreja vai e aí não acha. Eu realmente fico meio triste, né? Porque às vezes não é falta da pessoa procurar, é falta de achar. Tá. Você entendeu? Entendi. Então tem pessoas que eu pego que estão anos procurando e fazendo o que fala. Eu tô com um paciente que ele é medicado desde os 4 anos, hoje ele vai fazer 17. E foi por todos os especialistas que você imaginar. E cada um fala uma coisa diferente do outro. Aí eu falo para os pais, olha que difícil. Um psiquiatra falando uma coisa diferente do outro. Vai gerando uma insegurança, né? O pai que é o melhor pro filho. Sim. Um psiquiatra fala que é melhor, o outro fala que o oposto é o melhor. Como é que faz? Como é que faz? Aí o outro fala outra coisa.
Tem também uma pincelada rapidinho, que a gente já está acabando, para terminarmos com um sinal de alegria, né? De esperança, por favor. Existe também casos contrários, né? De pacientes que chegaram para você com uma carga medicamentosa, ou de apatia, vamos chamar assim, do quadro depressivo, mas que hoje conseguiu retomar a vida. Então, eu tenho várias pessoas que conseguiram, às vezes, até sair do remédio, várias. Só que a primeira coisa que a pessoa precisa entender é que é uma construção e não algo imediato na grande maioria. Você foi construído até chegar ali. Você não chegou ali da noite pro dia no quadro de depressão, de crise de ansiedade ou de pânico, toque, TOD, enfim, qualquer transtorno. Então é uma construção na grande maioria. Então você tem que fazer uma desconstrução para depois construir novamente. E às vezes as pessoas estão tão impacientes que eles não aguentam esperar esse processo. Interrompe no meio, aí não alcança o que às vezes outros alcançam. Mas aí se ela dá continuidade, consegue pôr em prática, porque o difícil da terapia é igual a fisioterapia. Você vai lá, você faz as atividades com o fisioterapeuta e eles te mandam o dever de casa. Sim. Se você não fizer o dever de casa, você vai ficar manco. A dorzinha vai ficar ali te incomodando eternamente. Então a terapia é a mesma coisa. E se o paciente não fizer os deveres de casa, se ele não pôr em prática, também não vai melhorar da maneira que deveria. Então você precisa dar o passo, porque assim, o nosso cérebro ele tem uma maneira de funcionar. É só respeitar, você entender, respeitar, valorizar e entender que a sociedade, infelizmente, está jogando contra o nosso cérebro. Então, hoje tem um livro de uma psiquiatra que estourou, chamado Dopamina, a droga do século. Que hoje a grande droga é a dopamina, é a sensação de prazer. É porque a cada ciclo da humanidade elegem uma determinada substância, uma determinada tratamento, palavra, enfim, e fala assim, é essa daqui agora que... Mas nesse caso dela, que ela tem descoberto no nosso cérebro, foi o efeito da tecnologia no cérebro que antes não tinha. Então, você vai fazer algo prazeroso, você tem uma reserva de alegria, que é a dopamina. É igual você falou, nosso cérebro não foi desenvolvido para estar feliz o tempo inteiro. Nós somos desenvolvidos para estar equilibrado, momentos de felicidade e momentos de tristeza. E aí, quando a gente, com esse tanto de oportunidade e opções de alegria, a gente vai tendo só descarga de alegria. Então, às vezes você termina de assistir uma série que você gostou, dificilmente você vai ter alegria com alguma coisa logo em seguida. Você já está meio assim, meio mole, você assistiu 5 horas, 6 horas. E o contrário também acontece. Quando você faz algo que você não quer fazer, que não é prazeroso, quando você termina, você se sente bem. Quando você vai fazer um trabalho que você não queria fazer e você conclui, fiz aquele trabalho chato. Enfim, tô livre. Quando você levanta e não quer ir pra academia e vai pra academia e termina, você fala, nossa. É uma das melhores sensações da vida. Então, o nosso cérebro, ele recompensa quando você entende como ele funciona. Excelente. E a gente tenta evitar a dor a todo momento. Esse é o problema. Bom, para que a gente não tenha... ou que a gente consiga, pelo menos, administrar de uma forma melhor os nossos problemas e para que eles não se acumulem, eu preciso recomendar o Check-up Podcast. É isso aí. Para a nossa audiência. Siga no YouTube, faça a sua inscrição, siga também no Instagram. E eu gostaria, se possível, Thomas, se você puder deixar redes sociais. Claro, por favor, quem quiser, segue lá. Chama Thomas.ie, Thomas I de Iwasaki, com TH.ie de inteligência emocional. Ou, não sei se pode passar o WhatsApp também, né? Por favor. Ou o WhatsApp do consultório, 999224584. Thomas Iwasaki, hoje aqui no Check-up Podcast, a sua dose semanal prescrita por médicos. Muito obrigada, Thomas. Grande abraço. Tchau, tchau.